Então, nosso bom dia a todos. Quem está aqui no Pautalk, um grande abraço. Quem está chegando, também os nossos irmãos no Facebook, tá? Sejam bem-vindos também, muita paz. E todos vocês que estiverem ouvindo, assistindo o material gravado, também recebam o nosso carinho, tá? Estamos muito felizes de poder estar juntos de vocês, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 4ª, capítulo 1º, né, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres, tá? E o tópico é felicidade e infelicidade relativas, que nós estamos estudando. Agora, a pergunta 931, tá? Pergunta 931. Então vamos lá. Então Allan Kardec indaga aos espíritos, na pergunta 931, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Pergunta interessante, né, de cunho social aí, né? Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nós podemos questionar. São mais numerosas as classes sofredoras do que as felizes? A primeira coisa, né? O Allan Kardec partiu de um pressuposto. E realmente são ou não? As classes mais sofredoras são em maior número? Sim ou não? O que vocês acham? Oi, som, estão ouvindo? Som ok? Pessoal do Facebook também pode participar, tá? O que vocês acham? As classes sofredoras, elas são em maior número? Ou não? A Maria acha que não. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver aqui a resposta, né? Enquanto vocês vão acordando aí. Então vamos lá. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Aqui o Allan Kardec está partindo desse pressuposto. Né? Ele está perguntando por que são as classes sofredoras mais numerosas, né? Nenhuma é perfeitamente feliz. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, vai continuar a resposta, né? Mas vamos dar uma paradinha aqui, ó. Bom, nenhuma é perfeitamente feliz. É que a gente fala assim, as classes felizes, as pessoas felizes, né? É porque a gente está olhando só o aspecto material. Pessoas felizes nós podemos encontrar em qualquer classe, né? Só quis relativizar um pouquinho esse conceito. Allan Kardec partiu desse pressuposto, também avaliando do ponto de vista material, né? Considerando que as classes economicamente com mais dificuldade não sejam consideradas as classes felizes, né? E as outras, as que têm mais condição, seriam as classes felizes, né? Isso no pressuposto que Allan Kardec usou, né? Mas aqui os espíritos já trataram de corrigir isso aí, o raciocínio. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Né? Então, por detrás daqueles castelos dourados, né, belas roupas e belos carros e muita condição,
frequentemente nós encontramos também muito tédio, muita falta de sentido existencial, muita depressão, tá? Traições, você encontra de tudo, assim como em qualquer classe, tá? Então, mas é que a gente observa geralmente, a gente faz a nossa apreciação do ponto de vista material, né? Então, a gente se engana, inclusive, porque a gente acha que, nossa, como uma pessoa é feliz, né? Mas não sabe, muitas vezes não sabe nada da vida da pessoa, né? Do álbum Os Infortúnios Ocultos, é verdade. Os infortúnios ocultos, né? Tá. Aí, continuando a resposta aqui, né? O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Tá? Então, as classes chamadas sofredoras, né, isso pode estar em qualquer situação aí, né? Mas a gente vê as pessoas que têm uma dificuldade maior economicamente falando, né? Desse ponto de vista material, né? Que a gente considera como sofredoras, né? São mais numerosas por ser a terra lugar de expiação, né? Aqui na Terra nós temos uma necessidade muito grande desse sofrimento material também, junto com o sofrimento moral. Nós temos ainda muita necessidade nesse sentido. Como diz o Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz, né? Se nós tivéssemos a capacidade de assimilar 1 grama de nitrogênio dos muitos litros que nós respiramos todos os dias, o problema de alimentação na Terra estaria acabado. Por consequência, acredito eu que o problema econômico também teria acabado. Se desfaria, acredito eu. Tá? Por quê? Porque nós não temos a condição de... Bom dia, Carmen, um beijão. Nós não temos a condição de assimilar o nitrogênio direto do ar. Os espíritos superiores conseguem fazer isso. Eles sintetizam o seu próprio alimento, nós não. Nós não desenvolvemos ainda essa capacidade. Mas eu creio, pelo que o Espírito Alexandre falou, alguma mutação, alguma mudançazinha no nosso organismo e nós passaremos a ter essa condição. Nós passaremos a ter essa condição de nós, através da respiração, podemos assimilar o nitrogênio. Ah, por que nitrogênio, Alexandre? Porque toda a nossa alimentação se baseia no nitrogênio. Nitrogênio é o elemento base construtivo, né, construtor da nossa organização, dos alimentos, dos animais, é o nitrogênio, tá? Só que quem faz isso hoje são as plantas, né? Então os animais comem a planta, nós comemos as plantas, nós comemos os animais, e aí nós absorvemos o nitrogênio dessa forma, né? Nós não conseguimos diretamente como as plantas fazem, né? As plantas absorvem o nitrogênio direto da terra, né? Do ar, né? Do ambiente, tá? Certo? A Diana, ele diz que Deus não permite ainda para a atual humanidade da Terra, exatamente. Ele não permite ainda, né, Diana? E não quer dizer que não vai permitir daqui a algum tempo, né? Já pensou? Porque nós não fizemos por merecer. Porque nós precisamos ainda desse sofrimento social, né? Das indústrias, aí vem a poluição, o que fazer com o lixo, o que fazer com isso, com aquilo e tal. Já pensou se a gente não precisasse de nada disso? Ia diminuir consideravelmente o lixo, ia diminuir consideravelmente a poluição e vários outros problemas. Já pensou? Nós ainda não fizemos por onde merecer essa condição. Por isso é que eu não sou pessimista não com relação a pessoal que fica falando só de ecologia e vai acabar o mundo e vai não sei o que. Não, pessoal, não é bem assim. O pessoal fica botando medo em todo mundo, né? Não é bem assim, tá? Nós temos muitos potenciais ainda inexplorados, soluções que vão surgir, tá? Que vão mudar o sistema econômico do nosso planeta. Vai mudar, né?
Então a miséria também vai diminuir, também vai desaparecer, né? Por enquanto, ainda elas são, essas pessoas sofredoras são as mais numerosas, né? Dá para a gente perceber, né? Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí ela lhe será o paraíso terrestre. Pronto aí. Então a verdadeira mudança é a mudança de dentro para fora. Nós não podemos querer uma mudança do ambiente para a gente mudar. É a mudança nossa, moral, mental, emocional, para que o ambiente se transforme, né? Para que o nosso planeta, de fato, seja um planeta feliz, né? Mas será. Com a adesão de cada um de nós, né? Vamos para a pergunta 932, então, tá? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E aí, pessoal? Vamos também questionar a própria pergunta. Vamos também relativizar aqui a própria pergunta. Vocês acham que no mundo, o Allan Kardec partiu novamente de um pressuposto? Qual? A de que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons, a miúde, né? Vocês acham que isso é verdadeiro ou vocês acham que não? Mais ou menos? O que vocês acham? A influência dos maus, de fato, sobrepuja a dos bons no nosso planeta? Ou não? Sim ou não? A Diana acha que sim. E aí? Povo de Sucupira, o que vocês acham? A influência dos maus sobrepuja, fica acima da influência dos bons? Quem estiver no Facebook também pode participar, viu? A Maria, Ale, os bons não aparecem, é por isso? E aí? A influência, porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A do Alba acho que não. Quer dizer, sim. Já mudou de opinião, do Ai. Por quê? Por que vocês acham que a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? Se isso for verdade, o Allan Kardec partiu desse pressuposto. Às vezes os espíritos corrigem o próprio pressuposto que Allan Kardec utilizou, né? Às vezes não, às vezes eles concordam, né? Por quê? Por que será? Do Alba, porque ainda damos condições para isso. Vamos ver aqui a resposta. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Então vamos lá. Por fraqueza destes. Fraqueza de quem? Dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Gente, essa resposta aqui pode dar margem a muito equívoco. Pode dar margem a muito entendimento equivocado. Tá? Vamos lá, a resposta. Por fraqueza destes, dos bons. Em primeiro lugar, não quer dizer que os bons têm que ser fracos. Eles só estão falando assim, olha, muitas vezes as pessoas que têm sentimentos melhores, ao mesmo tempo são pusilânimes, são moralmente frágeis, fracas, não enfrentam as situações, não se posicionam, não mostram a cara, né? Então, por fraqueza destes, das pessoas que seriam boas, né? E aqui a gente não pode entrar nessa visão maniqueísta, bons e maus, e nós somos as pessoas boas e as pessoas más, depende do momento. A humanidade não está separada entre bons e maus, né? A humanidade é de pessoas que têm um lado sombra e um lado luz. Então, bom e mal estão dentro da gente, bem e mal, né?
Nós só temos que fazer prevalecer o bem ao invés do mal. O mal é o vazio, né? O mal é a expressão do vazio, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Aí continua, os maus são intrigantes e audaciosos. Ó, não quer dizer também que a pessoa ser intrigante e audaciosa seja mal, seja ruim. Mas quer dizer que as pessoas que aqui nós estamos denominando como más, né, elas têm utilizado de um recurso, às vezes que os bons não têm utilizado. Né? Uma inteligência, uma capacidade de planejar, muitas vezes que as pessoas tidas como boas não têm utilizado. Tá? Então não quer dizer que ser audacioso, ser intrigante, não quer dizer que isso seja ruim. Tá? A gente pode ser levado a entender isso de forma negativa, né? Então os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Também não quer dizer que ser bom é ser tímido é ser bom, não quer dizer isso também. Nós temos que entender isso também, né? Não quer dizer que ser... Ah, ok, está falando que os bons são tímidos. Ah, então, se eu quero ser bom, eu tenho que ser tímido. Não. Seria um equívoco a gente entender dessa forma, tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Aqui está só dando uma condição, os espíritos estão dizendo qual que é a condição hoje que a gente tem no planeta. É essa, muitas vezes as pessoas que desenvolvem, as pessoas que fazem, muitas vezes acabam fazendo para objetivos errados. Elas são empreendedoras, mas muitas vezes para o crime. Ora, onde é que estão aqueles que empreendem para a caridade, que empreendem para o bem, para o progresso, para a arte, que enfrentam os desafios, que dão a cara para bater, que mostram a cara? Né? Então, aí a gente vê muito medo das pessoas de errarem. A gente vê muito isso no movimento espírita, né? Um medo de errar. A gente aprendeu a demonizar o erro, né? Pelo amor de Deus, errar não. Né? Como se fosse uma coisa do outro mundo a gente errar. E não é. E aqui nós não estamos fazendo uma apologia ao erro, mas é que a gente não aprendeu a lidar bem com o erro. E daí o medo de errar é muito grande. Né? E isso trava as pessoas de empreenderem, né? De serem mais audaciosas nos projetos espirituais, nos projetos materiais, na vida de um modo geral. Né? E o medo acaba paralisando as pessoas. Então, eu entendo dessa forma aqui a resposta dos espíritos. Tá? Eu não entendo ser intrigante, audacioso como um mal, não entendo. Ser tímido também não entendo como expressão de virtude. Tá? E quando estes o quiserem, quando os bons, no caso, né, o quiserem, preponderarão. Ou seja, quando houver mais exercício da vontade, do desejo de fazer o bem, a coragem moral de enfrentar os obstáculos, eles vão preponderar. Tá? Então, acho que é por aí, né, pessoal? Vamos para a pergunta 933, então. Tá? Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. A gente viu, né, anteriormente algumas questões aí que os espíritos devem entender que nós somos os causadores das nossas próprias dificuldades materiais. Nem sempre, mas nós somos autores da nossa vida. Né? Então, muitas vezes, a má escolha da profissão, por não observarmos a nossa vocação, tal. Então os espíritos perguntam, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? O que vocês acham, pessoal? Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos morais também? Assim como os sofrimentos materiais que nós venhamos a passar?
né? A Marcinha acha que sim. O que vocês acham? A Diana também. A Maria também acha, né? Vamos ver aqui então. Sofrimentos morais a gente pode entender como traições, abandono, rejeição, né? São vários os sofrimentos morais, né? Ver um filho se desencaminhando, são sofrimentos morais, né? É diferente da escassez financeira, um sofrimento material, não é? Uma determinada privação material, né? É tido como um sofrimento material. Mas o sofrimento moral é aquele que atinge o ser profundo, né? Atinge o significado da nossa existência, a família, tá? A Wassa está dizendo sim, porque tem o livre-arbítrio de escolher, né? Certo. Então vamos a 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Né? São torturas da alma. Porque, gente, quem que sofre mais? É quem tem mais defeito. A gente sofre mais quanto mais defeitos nós temos. Quanto mais imperfeições nós temos. Aquele que ama é feliz. Aquele que está se desenvolvendo, aquele que está se expandindo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ele é feliz. Que trabalha, que faz o bem, né? Mas a pessoa que fica cultivando defeitos é a pessoa que fica infeliz. Né? Por quê? Porque a nossa infelicidade ela é advinda do não desenvolvimento. Quanto menos desenvolvidos nós somos, mais infelizes seremos. Quanto mais desenvolvidos nós formos, mais felizes nós seremos. Ah, Maria, é quem está no caminho certo, é mais feliz, né? Quem está no caminho em direção a Deus é feliz. Né? É a verdadeira saúde. É o espírito caminhando na direção de Deus. Essa é a verdadeira saúde. A verdadeira doença é o ser se afastando de Deus, das leis divinas, intimamente, né? Às vezes a pessoa pode até aparentar saúde, mas está se afastando de Deus. Aparenta saúde externa, mas internamente ela está cultivando futuros desajustes. Né? Então, a inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno, dizem os espíritos aqui. Né? O invejoso, ele quer o que é do outro, sem o esforço por consegui-lo. Né? Então, o invejoso ele quer o que é do outro, né? Sem o esforço que o outro fez. Então, o invejoso, ele é também, acima de tudo, ele é preguiçoso. Tá? O invejoso é muito preguiçoso. E, geralmente muito moroso. Ele não é alguém afeito à atividade, ao desenvolvimento, não. Né? Ele acaba sendo muito moroso, que faz parte da sua patologia. Né? E o ciumento
ele não quer que outras pessoas compartilhem daquilo que ele compartilha, daquilo que ele tem, daquilo que ele usufrui, né? Então não quer que os outros compartilhem daquilo, né? Então tem ciúme do companheiro, da companheira, tem ciúme de objetos, né? Ele tem ciúme de pequenas coisas que é dele, que ele não gosta que os outros usem. Amigos, tem ciúme de amigos, né? Então tudo isso faz parte dos desequilíbrios do ego, né? São os desajustes do ego, tá? Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse: ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Aqui são forças de linguagem aqui. Allan Kardec pegou alguns modos como a gente se refere a essa questão, né? Este quadro é sumamente real. A pessoa fica verde de inveja, né? Não tem isso? Verde de inveja? Não é assim que fala? Fulano ficou verde de inveja. Há pessoas ciumentas por natureza. Roxo de inveja? Há pessoas ciumentas por natureza. De tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. As pessoas ficam, né, com inveja de outros que estão se desenvolvendo, né? O invejoso é fácil de você reconhecer, né? Ele fica tentando desqualificar o outro, né? Se o outro consegue uma coisa legal, você fala, mas também todo mundo ajuda a pessoa, todo mundo... Aí o invejoso já se entrega, né? Porque quando surge uma coisa boa para alguém, ele não fica feliz. Ele começa a menosprezar a conquista do outro, ele começa a tentar desqualificar o outro, né? Perante os demais. Então ele vai se entregando, na verdade, né? Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade, né? Ciúme e inveja, né, pessoal? São dois terríveis mesmo, né? Se a gente pudesse, a gente baixaria todo mundo ao nosso nível. Por quê? Porque quando eu não quero me desenvolver, eu quero que todo desça ao meu nível, né? Ao invés de eu subir e nivelarmos por cima, eu quero nivelar por baixo. Porque eu não quero esforço, na verdade. O esforço que os outros estão tendo, né? Os obsessores, eles agem muito assim. Eles querem um mundo de anarquia. Por quê? Porque eles não querem se dar o trabalho de organizarem a si mesmos, de aprimorarem a si mesmos. Então, quanto mais desorganizado o mundo, quanto mais dissensão, quanto mais guerra, melhor. Eles geram a divisão, geram a discórdia. Por quê? Porque não sabem construir a união. Porque a união é preciso amor, é preciso buscar a concórdia, é preciso paz interior. Como eles não se sentem nessa condição, então para eles é mais fácil baixar o outro no nível deles, do que eles subirem para alcançar o progresso comum, né, pessoal? Mas também sairão dessa situação, né? De ordinário, continua o Kardec aqui, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. É verdade, né, pessoal? Às vezes a gente começa a correr atrás de algo. Você começa a correr atrás de algo desesperadamente. Por quê? Porque você acredita que aquele algo é muito importante para você. Então começa a virar um ponto de honra. Eu quero porque eu quero e eu preciso. E aí a gente só vai sossegar quando a gente perceber, peraí, eu estou correndo atrás disso.
Mas peraí, eu preciso de fato disso? Por que que eu comecei a correr atrás disso? Frequentemente a gente vai encontrar o medo, a insegurança, como móvel de muitas das nossas pseudo-necessidades. São pseudo-necessidades emocionais. Quantas pessoas buscam a fortuna e buscam e buscam e buscam por puro medo, pura insegurança. Né? O que tem a mover por detrás da pessoa é a insegurança. É um medo terrível de passar necessidade, um medo terrível de não ter o necessário. Às vezes que a pessoa traz há muito tempo. É como a Joana de Anjos fala, né? A pessoa tem medo de passar necessidade e cultiva, cultiva, cultiva. Aí ela fica com medo de perder o que ela tem. Ou seja, continuou com medo. Só mudou o objeto do medo. Né? Por quê? Porque na verdade ela não enfrentou as inseguranças, não enfrentou os medos. Só mudou de objeto. Eu tinha medo de passar necessidade, agora eu tenho medo de perder o que eu tenho. Ou seja, continuou o medo, continuou a insegurança. Né? O vento ventania. Eu falei isso com a minha patroa, ela me mandou embora. Vento ventania. Aí o vento ventania foi soprar em outro. Foi soprar em outra casa, né, vento? Em outro lugar. Eu entendo. Eu entendo. Você desculpa. Achei graça porque pela situação, né? Você foi falar, né, de uma forma, foi refletir aí um assunto, né? E acabou. Tá certo. Às vezes a gente paga, né, um preço, né, por refletirmos a verdade, às vezes, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então depende, né, pessoal, do valor que a gente dá às coisas. O valor que a gente dá às coisas, dependendo do valor que a gente dá, e as buscas acabam sendo a expressão desse valor, dessas prioridades que a gente tem na vida, né? Aí a gente passa a sofrer terrivelmente quando algo não sai do jeito que a gente está querendo. Né? Mas muitas vezes são pseudo-necessidades. Será que eu precisava disso mesmo para eu estar feliz? Né? Então vamos lá. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia sua felicidade suprema. Então eu acredito que é assim que os espíritos nos veem às vezes, né? Frequentemente, né? Nós como crianças brincando, né? E aflitos para termos ou para não perdermos determinado brinquedo, que os espíritos superiores sabem que são brinquedos passageiros, são recursos passageiros que a gente acaba dando um valor absoluto. Tem um valor muito relativo e nós acabamos dando um valor absoluto. Seria o sofrimento da impermanência, né? O sofrimento de tudo que é impermanente que a gente quer tornar permanente. Tá? Mas que eles não vão permanecer em nós, não é, pessoal? Não vão permanecer, né? São passageiros, né? Só que a gente tem que entender essa transitoriedade da existência. É por isso que a Joana de Ângeles, ela fala que se nós não tivermos metas transcendentes, objetivos metafísicos, nós não conseguiremos ser felizes aqui na Terra. Tá? Oi, Jane, tudo bem? Um abraço. Nós não conseguiremos ser felizes aqui na Terra sem termos também metas transcendentes. Isso quer dizer o quê? Que não tem problema nós termos metas materiais, de conquistar bens, de ter saúde física, não tem problema. De ter lazer, prazer, conforto, tudo isso é legítimo.
tá? Nós temos que tentar transformar a nossa vida em algo que seja agradável para a gente aqui na Terra, tá? Só que sem esquecer também os objetivos metafísicos, as metas transcendentes, elas precisam existir. Como assim metas transcendentes, Alexandre? Ora, metas de desenvolvimento interior, de crescimento espiritual, de aquisição de conceitos mais amplos sobre a vida, mais profundos, caridade, né? Compartilhar esse conforto, essa riqueza com as demais pessoas, ajudá-las para crescerem também, são objetivos, né, que nos elevam, tá? Então isso a gente não pode deixar também no esquecimento, né, cair no esquecimento. Aí continuando com Allan Kardec aqui, né? Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades, né? Então aqui os espíritos, o Allan Kardec está dizendo, está falando da relatividade, do sentido que a gente dá às coisas, do significado que a gente dá às coisas, é muito relativo, tá? O que para uns pode ser uma calamidade, para nós pode ser uma aventura. É como eu estava falando outro dia, né? Se você começa a dar um salário de 100 mil para Donald Trump, né? Acostumado a ganhar milhões e milhões nas bolsas de valores, nos negócios aí, você fala para ele assim, ó, você vai ganhar um salário de 100 mil agora, tá? Pro resto da vida. Ele vai ser uma calamidade para ele, né? Agora eu pergunto assim para vocês, né? Como é que seria ganhar 100 mil por mês? É muito relativo, né? Essa questão de felicidade e infelicidade, né? O que para uns constitui infelicidade, para outros o cidadão vai dar salto dessa altura aqui, né? É ruim, hein? Mas para ele pode ser infelicidade, né? Puxa vida, né? Perdi tudo, agora só vou ter uma mesadinha de 100 mil por mês agora, né? Não é, Ju? Por quê? Porque cada um elege para si as necessidades ou as pseudo-necessidades emocionais, né? Cada um elege as necessidades ou pseudo-necessidades, falsas necessidades, né? Então, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? E o inverso também é verdadeiro, onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Acho que a coisa é de trás para frente e de frente para trás também, né? Wasse, bem, penso que nós construímos a nossa felicidade, de verdade, né? Isso mesmo. É como a Joana de Anjos fala, né? Nós não podemos medir a felicidade, ela fala isso no ser consciente, né? Pelas contas bancárias. Mas também a ausência delas, nós não podemos ter também como felicidade. Então olha lá, nós não podemos medir a felicidade pela presença desses significados, contas bancárias, status, poder. Nós não podemos medir a felicidade por isso, né? Mas também a ausência disso não significa felicidade, tá? A pessoa pode estar pobre, anônimo e também não estar feliz. Até porque felicidade e infelicidade não pode ser medido por esses aspectos exteriores. Acho que é aí que está a questão. Felicidade ou infelicidade não se mede por fora, né? É uma situação de dentro. Por isso que Jesus, muito sabiamente, nos disse, o reino de Deus está em vós. Não procureis alures aqui e acolá. Ele não vem com aparências exteriores. Foi assim que Jesus ensinou. O reino de Deus está em vós. Ora, então já não vem com a morte também, não vem com a reencarnação, não vem com dinheiro, não vem com beleza. Não. O reino de Deus é o sentido que você dá para as coisas.
né? A felicidade, a planificação, ela depende de quais significados você dá, como é que você está enxergando a vida, né? Como é que você está vivendo a sua vida. A felicidade vem daí, né? Ou infelicidade, né? Não é, pessoal? Então, não dá para a gente avaliar, julgar e medir por fora, tá? Às vezes conversando com a pessoa, ouvindo o que ela diz, nós vamos avaliando o quanto ela é feliz ou não. Sim, porque aí nós estamos observando, a boca fala o que há dentro da pessoa, o que há no coração. Como Jesus também disse, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então a pessoa começa a falar do quanto ela é infeliz, né? O quanto ela está sofrendo. Aí nós podemos entender, né? Mas é aquilo que vem de dentro, né? Não é apreciação externa, né? Então vamos terminar essa pergunta. Tem mais um parágrafo aqui que o Allan Kardec comentou, tá? Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta o fere. Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Né? Então, só resumindo aqui, né? Às vezes a gente fala, parece óbvio, né? A gente está repetindo o que Allan Kardec falou, tal, mas às vezes tem pessoas que precisam que a gente ainda digira, né? Que a gente traduza isso de uma forma mais simples, né? Então aqui falou dos índios, dos selvagens, né? Que não tem tantas necessidades, né? Vive uma vida mais simples, por isso não sofre tanto pela aquisição das coisas. Tem um nível de necessidades diferentes, né, pessoal? Então dá para a gente entender isso, né? O homem civilizado, ele criou necessidades para si cada vez mais, não é? A gente está querendo cada vez mais, não é? A gente está querendo cada vez mais. E isso é errado? Não. Não. É como os próprios Espíritos dizem. Nós temos esse querer, e o querer vai nos levando à atividade, à busca do conhecimento, à busca do aperfeiçoamento individual e coletivo. Tá? Então, o querer não é necessariamente ruim. Aliás, é muito mais fácil a gente lidar com o querer das pessoas do que com o não querer. É muito, mas muito mais fácil nós lidarmos com o querer das pessoas do que com o não querer delas. Por uma razão muito simples, né? O querer, ele expressa a vontade, ele expressa o desejo de conquistar, de aprender, de se mexer, de trabalhar. O não querer nos leva frequentemente à depressão, nos leva ao isolamento, né? Nos leva ao não desenvolvimento. Por isso que Emmanuel, naquele livrinho Pensamento e Vida, muito bom esse livrinho, inclusive, viu, pessoal? Um livrinho pequeno, mas excelente, viu? Um dos primeiros capítulos desse livro, Pensamento e Vida, fala sobre a vontade. E Emmanuel fala o seguinte, olha, se nós considerarmos os vários departamentos da nossa vida como se fosse uma hierarquia de uma empresa, por exemplo, nós teríamos que colocar a vontade lá em cima, comandando todo o resto, comandando criatividade, imaginação, discernimento, memória, tal. Lá em cima, a vontade. A vontade é como se fosse a locomotiva dos vários vagões que seriam as áreas da nossa vida. Sem a locomotiva da vontade puxando o resto ali, pessoal, não há evolução, não há crescimento, não há desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional. Vocês entendem?
Por isso que querer é muito melhor do que não querer. Só que aí a gente tem que aprender a querer da maneira correta, né? A gente tem que aprender a querer retamente. Esse que é o desafio. Aí o discernimento tem que ajudar a gente para que a gente queira da maneira correta. Aí nós temos que alinhar o nosso querer. Jesus falava assim, olha, eu e o Pai somos um. Eu não estava querendo dizer que ele é Deus e que Deus é ele. Não. Ele estava querendo dizer, ó, o meu desejo, a minha visão, o meu querer está alinhado ao querer divino. Eu estou alinhado à consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Não é? Porque ele queria de maneira correta. A vontade dele é a vontade do Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É lógico, né? É o desenvolvimento do self, né, pessoal? Não é, Ju? O fato é aprender a querer certo, né? Isso mesmo. Utilizando o discernimento, né? Inteligência, tal, moralidade, isso aí, né? Então é lógico que o homem civilizado ele tem um querer maior, né? Só que ele tem que aprender a canalizar o querer da maneira correta, né? Como o Allan Kardec disse aqui, né? Ele tem que analisar as coisas. 2 vezes ele citou a questão da análise aqui, né? Ele tem que aprender a analisar as coisas, a refletir, para isso que eu estou querendo. É legítimo? Eu preciso disso mesmo? Isso aqui vai me fazer melhor? Gente, esse questionamento tem que existir sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui que eu estou querendo vai me fazer melhor? Isso aqui que eu estou buscando com tanta força está me ajudando de fato ou não? É isso que dá a legitimidade do nosso querer. Às vezes a gente percebe que a gente está correndo atrás de tanta bobagem que na verdade está pesando no nosso desenvolvimento, está pesando na nossa vida, não está ajudando, está atrapalhando. Né? Então aí é hora da gente parar de pensar, relativizar esse querer específico aí, né? E para terminar aqui, né? Ele falou aqui, né? Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter a consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro, né? Então, é sempre importante nós termos essa visão, esse referencial espiritual, porque frequentemente a vida não será aquilo que a gente queria, mas aquilo que era necessário para nós. Então, como é que nós vamos entender isso e continuarmos acreditando em Deus, continuarmos acreditando na justiça divina, na perfeição da vida? Aí nós temos que entender espiritualmente a nossa vida, né? Entender a lei de causa e efeito, a reencarnação, né? Porque frequentemente nós passaremos por obstáculos, por desafios que sem o conhecimento espírita, sem o conhecimento espiritual, nós não conseguiríamos entender o porquê de certos eventos na nossa vida, né? Então, para que não nos deprimamos, para que não desanimemos de viver, aí nós temos que buscar a consolação nessas informações que o Espiritismo nos dá, não é? Graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade aí, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui, já é quase 9 horas, né? E nós terminamos aqui o nosso estudo, né? Aí semana que vem vai falar justamente sobre perda de entes queridos, né? Porque a pergunta 934 já vai entrar num novo tópico. Perdas dos entes queridos. Próxima semana, né? Até porque nessa questão material, nessa questão familiar, um dos reveses, uma das dificuldades que a gente passa são as perdas, né? Então, aí que a consolação do Espiritismo é muito, muito grande, né? Maravilhosa, né? Tá bom, pessoal, então fiquem com Deus, um grande abraço em todos, tá? Muito obrigado pela participação, pelo carinho de todos, tá? Muita paz. Até a próxima.